Boa noite. Nosso entrevistado desta terça-feira é o engenheiro Pedro Escócia, reeleito presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Oeste. E mais, governo do estado consegue aprovar aumento do ICMS para 20%. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Você que nos acompanha aqui em Mossoró, em Pau dos Ferros, em Açu, você em Natal, Parnamirim, Nísia Floresta, você aqui pertinho em Tibau. Muito obrigado pela audiência em todo o estado. A partir de agora você já pode participar aqui do nosso programa através do Instagram, @Cenário Político TCM, e também no WhatsApp 988028941. Vamos falar sobre a indústria da construção civil, que não é mais apenas com representação de Mossoró, mas também de cidades aqui da região oeste potiguar. Você de casa vai acompanhar um balanço deste primeiro mandato do Pedro Escócia à frente do Sinduscom e também as perspectivas para o segundo mandato. Pedro foi reeleito para mais 3 anos e a gente fala sobre este assunto aqui no nosso programa. Tem alguma dúvida sobre este assunto, construção civil? Manda aqui para a gente, interaja conosco, participe, compartilhe também, tira foto da televisão, manda lá, marcando lá no nosso Instagram, @Cenário Político TCM, interaja conosco. Bem, vamos falar de Câmara Municipal de Mossoró, que realizou hoje mais uma sessão ordinária, a última antes da primeira votação da Lei Orçamentária Anual. Na ordem do dia, projetos de lei e indicações realizadas pelos vereadores. No momento dos expedientes, a vereadora Carmen Júlia trouxe ao plenário um ofício de origem de uma médica nefrologista de Mossoró, que atende no Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal. O ofício falava sobre a situação envolvendo o transporte de pacientes que necessitam de atendimentos médicos na capital potiguar. Não custa nada a gestão resolver esse problema, é um problema simples de ser resolvido. Basta o ônibus sair daqui de madrugada, de manhã cedo e voltar no final da tarde. Ou então disponibilizar 2 ônibus, um que volte meio-dia, 1h, e o outro que volte no final da tarde, para que todos os pacientes sejam contemplados e atendidos a contento. O vereador Osaniel Mesquita, membro da situação na Câmara, comentou sobre na tribuna, além de falar com o nosso jornalismo sobre o assunto. Isso é um problema antigo, mas que tem que ser resolvido, uma vez que os pacientes que precisam do atendimento após as 13 horas na cidade do Natal, ele não tem como retornar no ônibus. Quando tem ambulância, que o paciente vai já agendado, tranquilo, mas quando não tem, ele tem que procurar ficar na casa de algum conhecido. Além dos assuntos expostos nos expedientes, agora a Câmara Municipal de Mossoró vive na iminência da votação da LOA, Lei Orçamentária Anual. Nós conversamos com representantes da situação e da oposição sobre o assunto. Seguindo o trâmite, do calendário da apreciação da LOA, é a primeira votação. E se tudo encaminhar bem, provavelmente nós teremos também amanhã a segunda votação da LOA. Então, assim, há uma probabilidade muito forte de haver amanhã a primeira votação e em seguida ter 2 extraordinárias, que é o que o regimento interno da Casa diz, para em seguida ter a segunda votação. Considerando as situações envolvendo as emendas, que não são pagas desde 2021, tem expectativa de que com a LOA do ano que vem seja resolvido? Eu acredito que não, Eu acredito que aqui na cidade de Mossoró vai ter que ser ações no judiciário, como a gente já tem algumas em tramitação, Algumas instituições também já entraram aqui na cidade de Mossoró, mas eu acredito que por parte da prefeitura não tem interesse em pagar as emendas impositivas e vai continuar sem pagar as emendas impositivas, o que é uma aberração, é algo ilegal, inclusive, improbidade administrativa, mas a gente espera que os órgãos de fiscalização, possam intervir e analisar essa situação. Após os expedientes no plenário, a sessão foi declarada prejudicada por falta de quórum na execução da ordem do dia, sendo essa mais uma ocorrência durante essa legislatura. O presidente em exercício da sessão, durante o momento, Raélio Araújo, criticou a saída da vereadora Marleide Cunha do plenário, antes de encerrar a sessão na Casa do Povo.
Tá aí, meu amigo. É isto, a Câmara de Mossoró com debates importantes, né, sobre problemáticas aqui de Mossoró, mas quando chega ali no momento das votações, infelizmente, aconteceu hoje, se repetiu hoje, mas aconteceu várias outras vezes. E amanhã não pode acontecer, porque amanhã a data, segundo o que os próprios parlamentares, como vocês ouviram aí, estão estipulando para a votação do orçamento do próximo ano. E já com a segunda votação, fica faltando a leitura da redação final. Portanto, acredito que deve haver, inclusive amanhã, se for assim, né, da vontade dos além da primeira votação e da segunda votação, a convocação de uma extraordinária para poder ser feita a leitura da redação final, ou se isso for permitido, né, pelo regimento interno. Caso contrário, vai ter que voltar outro dia, talvez até na quinta, ali os parlamentares, só para este ato protocolar, porque pelo que a gente viu ali, vai realmente acontecer da forma como foi já debatido na Comissão de Constituição, na Comissão de Finanças da Casa. Então, segue aí esse fim de festa, né, como diz Tássio Araújo, lá na 95. E por falar nisso, hoje o Tássio e o Danilo Queiroz entrevistaram lá no estúdio da 95, no meio-dia TCM, o vereador Alex do Frango, que deu uma declaração importante. Atenção, os partidos governistas estão num consenso para a escolha do próximo presidente da Casa, Genilson Alves. Ele vai detalhar isso num trecho que eu separei no próximo bloco, tá bom? Hoje não estive lá no meio-dia, a gente iniciou as gravações do Conversa de Alpendre. Teremos, sim, mais uma temporada do Conversa de Alpendre em 2025. No próximo bloco a gente volta a falar sobre Câmara de Vereadores. Bem, vamos iniciar a nossa conversa com Pedro Escócia, que é presidente do Sinduscom. É o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Mossoró, mas que já está aprovado para ser do Oeste. Mas antes de a gente falar sobre esta mudança, o Pedro foi novamente escolhido, reconduzido para presidir o Sinduscom. Já está finalizando 3 anos, é isso mesmo, Pedro? Boa noite, seja bem-vindo ao cenário político. Boa noite, obrigado pelo convite. E é isso, né? Nós estamos terminando o nosso primeiro mandato, fomos reconduzidos para o nosso segundo mandato de mais 3 anos. Como foi este primeiro momento do Pedro Escócia à frente do Sinduscom? 3 anos. Olha, foi um desafio, né, que o grupo do Sindicato de Mossoró me colocou, né, para que a gente pudesse renovar o nosso Sinduscom, pudesse trazer novamente a essência do nosso sindicato. Nós somos um sindicato bastante antigo, né, mais ou menos não, completamos 67 anos este ano, e o sindicato ele sempre foi composto por algumas empresas, né, do ramo da construção civil, mas empresas de um grupo seleto, nunca ele foi aberto. E a vontade dos jovens empresários da construção civil é que o sindicato ele fosse ampliado, que o sindicato fosse aberto, que o sindicato, que a gente pudesse ter uma atuação maior. E esse foi o nosso desafio, de unir os jovens empresários da construção civil com a velha guarda, a experiência da velha guarda, né, das empresas mais antigas. Inclusive, meu pai, o Weber, foi um dos fundadores do Sinduscom. Então, o nosso desafio foi unir forças dos jovens empresários às empresas, à velha guarda, a experiência da velha guarda, e reativar a importância do nosso sindicato para a sociedade e para as empresas, a sociedade. Essa sua reeleição no Sinduscom mostra que esse trabalho foi feito ao longo desses últimos anos? Com certeza, né? Nós tivemos a votação de 37 empresas aptas a votar, nós tivemos 35 votos. Isso reafirma que o trabalho que nós conseguimos, que nós propomos, nós conseguimos realizar, que é justamente dessa unidade, dessa força, dessa união. Sobretudo, eu digo muito que o sucesso dessa gestão, né, não só minha, mas dos diretores, inclusive, é de valorizar as empresas associadas, né? Para você ter noção, nós
quando assumimos, tínhamos 18 empresas associadas. Hoje nós temos 45 empresas associadas. Conseguimos mostrar à sociedade da construção civil, às empresas da construção civil, a grande importância que tem o Sinduscon para o mercado, né? Então, conseguimos trazer novas empresas para se associar. Então, eu recebo essa votação com muita felicidade, né? Com muito entusiasmo para o próximo ano trabalhar ainda mais pela nossa categoria. Após um amplo debate, os deputados estaduais aprovaram na sessão plenária desta terça-feira o projeto de iniciativa governamental 473/24, que trata da atualização da alíquota modal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. O projeto atualiza de 18% para 20% e irá vigorar a partir de 2025. O movimento na Assembleia começou ainda no início da manhã, com diversas categorias de servidores públicos ocupando a Praça dos Três Poderes. A expectativa era pela aprovação do projeto mais discutido na casa nos últimos meses: o aumento da alíquota do ICMS de 18% para 20%, que possibilitaria o aumento dos servidores. Mas a aprovação não era tarefa simples para o governo. Bastava ver o discurso dos deputados de oposição. Tomba Farias, por exemplo, questionou outras formas de arrecadação que não implicassem em aumento de impostos. Por que não tem uma alternativa para federalizar a UERN? Em que é que perde? Nada. Tem uma segurança maior, passa a ser federal. Por que tem que ser recurso do Estado? Se o Estado está construindo os IF, não é isso? E estão federalizando, já federalizou 3. Então, são essas coisas que a gente precisa. Tem, por exemplo, o imposto do petróleo, tem 140 milhões parado. Tem 1 bilhão e 100 milhões no IDEMA parado das energias renováveis. Será que isso não é uma coisa para se debater e ir atrás? Na verdade, o ajuste fiscal que o governo não conseguiu fazer, perdeu 800 milhões. Por que tem que ser isso? Então é isso que nós estamos discutindo. Já os deputados de situação se baseavam na necessidade do governo para reequilibrar as finanças. Eu acho que o momento, porque passa o Rio Grande do Norte, o mínimo que esta casa pode fazer, apesar de, como já disse, imposto não ser uma coisa boa, mas nós precisamos sair dessa situação dramática que a saúde do Rio Grande do Norte, principalmente, eu que sou médico e defensor da saúde, se encontra. A gente precisa de algo ser feito urgentemente. É uma situação dramática e eu voto com muita tranquilidade, porque eu sei da responsabilidade que o governo do Estado tem de utilizar bem esses recursos e tentar, pelo menos, diminuir a problemática do Estado do Rio Grande do Norte. As votações começaram pelo recurso que analisava a emenda rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça e que poderia matar o projeto ainda no âmbito das comissões. Mas como foi rejeitado em plenário, o projeto passou a ser votado, não antes de muita discussão. Contando apenas com a ausência dos deputados Galeno Torquato e Terezinha Maia, o projeto foi aprovado por 12 votos a 10, às 13h43. Festa nas galerias e alívio para o líder do governo na casa. Isso é uma necessidade do estado do Rio Grande do Norte. Eu acho que aqui a gente não tem que celebrar quem ganhou nem quem perdeu, porque, na verdade, todos os estados do Nordeste já haviam se adequado a essa nova realidade da alíquota modal e o Rio Grande do Norte não podia ficar para trás, por todas as condições fiscais e financeiras que tinham aqui sido colocadas. É evidente que o governo, todos nós, fizemos um grande trabalho de articulação da base do governo, convencendo os nossos colegas deputados e deputadas que esse é um projeto importante para reequilibrar as finanças do Rio Grande do Norte. Portanto, a aprovação da alíquota modal do ICMS, ela apenas recoloca uma alíquota que nós já tivemos em 2023 e ela reposiciona o Rio Grande do Norte no cenário fiscal e financeiro da região Nordeste. Dos 48 projetos contidos na pauta,
16 foram aprovados por serem de consenso com todos os presentes. Com a aprovação do ICMS, os deputados miram agora na apreciação do orçamento que acontece nesta quarta-feira aqui na Assembleia Legislativa. A peça já conta com os recursos do ICMS para o exercício financeiro do ano que vem. A expectativa é a melhor possível. Tem algumas emendas que têm consenso, tem emendas na LOA que não tem consenso, elas vão a voto amanhã. Nós conseguimos aqui superar uma etapa, que é a aprovação da alíquota modal, porque o orçamento de 2025, o projeto de lei já contemplava essa receita dos 20% da alíquota modal do ICMS. Então, acredito que amanhã nós votaremos não só a LOA, como também os projetos de recomposição salarial dos servidores e servidoras do Rio Grande do Norte. Tem muita gente que, quando vê uma polêmica dessas aí, a primeira coisa que pergunta para a gente quando encontra na rua ali, né, pergunta logo: e aí, você é contra ou a favor do ICMS? Já recebi muito essa pergunta. Mas, se você for olhar pelo lado da oposição, a oposição tem razão. Se você for olhar pelo lado governista, o governismo tem razão também. Agora, o fato é que ninguém vai mais reclamar, né, sobre nada. O governo vai mais reclamar que não tem dinheiro, que agora vai ter dinheiro, né? Segue agora a noventena, vai passar 90 dias para poder colocar em prática, vai colocar em prática só a partir de abril. Os servidores não vão mais reclamar, porque o governo disse que só reajustava os salários quando houvesse a aprovação do ICMS. Beleza, vai cumprir, vamos aguardar, mas não pode reclamar. Por outro lado, como é que fica o setor dos empresários? Eles vão repassar o aumento e alguém vai pagar. Você que está aí do outro lado, ponto. Então, não vai haver reclamação para nenhum lado, a não ser, claro, para nós, que vamos pagar mais caro. E aí, não vai faltar mais estrada esburacada no Rio Grande do Norte, a gente não vai ter mais problema de saúde, os hospitais serão recuperados, os pagamentos dos trabalhadores, dos servidores serão feitos. Está tudo resolvido agora, né? Será? Vamos voltar aqui à nossa entrevista com Pedro Escócia, que é presidente do Sinduscom, sindicato que representa a indústria da construção civil. Pedro, houve uma mudança aí na nomenclatura do sindicato. Ele deixa de ser apenas de Mossoró. Como foi essa articulação que aconteceu aqui no seu mandato, né, no seu período à frente aí do sindicato? Como foi essa mudança? Agora deixa de ser só de Mossoró, né? Exatamente. Hoje nós somos Sinduscom Oeste. Isso é um pleito antigo do nosso sindicato, que somente agora a gente conseguiu realmente, com muito diálogo, com muita prestação de serviço, a gente conseguiu mostrar ao Sinduscom RN, porque nós somos, nosso estado tem 2 sindicatos, né? O Sinduscom RN e tinha o Sinduscom Mossoró. Mas nós conseguimos debater com o presidente do Sinduscom do estado, do RN, que quem atua nessas áreas, quem atua em Tibau, por exemplo, somos nós moçoroenses. Quem atua em Açu, somos nós moçoroenses. Então, era muito mais importante para a cadeia estar sendo assistida por nós aqui em Mossoró do que por Natal. E com a prestação de serviço que a gente colocou junto ao nosso sindicato, né, prestando esse serviço para as empresas associadas, que é um ponto forte da nossa gestão, a gente conseguiu mostrar a valorização do nosso sindicato com a implementação da prestação de serviço. Se todo presidente de qualquer gestão entender que o Sinduscom, o sindicato, está para as empresas associadas e que o sindicato é uma prestação de serviço para essas empresas, eu tenho certeza que isso é um sucesso, será um sucesso essa gestão. E foi isso que a gente conseguiu mostrar. Conseguimos mostrar a Federação das Indústrias, a FIERN, né, que hoje, inclusive, nós temos uma cadeira cativa na federação. Conseguimos mostrar que era de grande importância aumentar a nossa abrangência e conseguimos aprovar em assembleia aqui no nosso sindicato, bem como no Sinduscom RN. E hoje, sim, a partir do próximo ano, iremos atuar em mais 23 cidades, além de Mossoró. Isso traz um peso enorme para o sindicato. Você já deu alguma pincelada aí sobre o que representa o Sinduscom, né? Essas empresas da construção civil, a indústria em si,
Mas o que de fato é esse trabalho? Esse trabalho, existe uma representação, mas como é feita essa representação? Porque muitas das vezes quem está em casa conhece o sindicato do servidor municipal, do servidor estadual, mas existem outros sindicatos, como é o caso do Sinduscom. Qual é o papel prático do sindicato? Pois bem, nós somos uma entidade de classe, representamos as empresas associadas, são empresas do ramo da construção civil, diversos ramos, seja que ela atua em obra pública, em corporação, prestação de serviço, e nós defendemos os interesses da empresa, seja pelas cadeiras que nós conseguimos conquistar. Hoje nós estamos com a vice-presidência da Federação das Indústrias, né, na Fierne, estamos também na CEBIC, tá certo? A nível nacional. Estamos defendendo a atualização, dialogando a atualização do plano diretor do nosso município. Então, nós defendemos o interesse das empresas, mas também por termos uma estrutura no nosso estatuto com diversas diretorias, nós conseguimos atuar também para a sociedade. Como é um caso, nós criamos já na gestão uma diretoria de habitação de interesse social. Essa diretoria, a gente conseguiu colocar um projeto para o governo do estado, que foi o RN mais Moradia, onde a gente pleiteou junto à governadora, né, por meio também da Federação das Indústrias, né, pelo nosso presidente Roberto, que fosse aprovado um benefício do Minha Casa Minha Vida, um benefício extra. Hoje nós temos um benefício federal que vai até R$43 mil, dependendo da cidade, dependendo da população. E nós conseguimos aprovar para um projeto piloto de mais de 1.000 unidades, né, um incentivo extra de R$20 mil por meio do ICMS. Né? Então, um benefício para a sociedade, da casa a quem não tem casa, facilitar essa compra dessa casa. Então, nós atuamos também no âmbito da sociedade. Discutimos onde tem obra, tem discussão de obra, tem o Sinduscom participando, tá certo? E temos também a diretoria sindical. Nós participamos, nós somos um interlocutor, né, dos desejos das empresas com os desejos dos trabalhadores. Então, por meio do Sintracom, nós negociamos o reajuste salarial dos trabalhadores, discutimos as cláusulas que estão lá na convenção. Então, temos esse papel também junto à sociedade para com os trabalhadores. Pedro, você falou aí dessa abrangência, né, que aumenta do Sinduscom. Vai haver representantes do sindicato em outros municípios para que essas pautas sejam trazidas para cá, para que tenha esse peso também de representatividade? Como é que fica isso? Olha, esse é um projeto que eu ainda preciso aprovar, mas eu já fiz o esboço. Eu quero mudar o nosso estatuto. Hoje nós temos presidente, vice-presidente e temos diretores. Eu quero levar para a Assembleia termos diversos vice-presidentes. A intenção é que em cada cidade tenhamos um vice-presidente para que ele represente de fato o nosso sindicato. A gente não quer só aumentar a abrangência para dizer que para no final do ano a gente ir discutir salários, discutir a questão do trabalhador. A gente quer realmente atuar, de forma que a gente possa mostrar em cada cidade a nossa atuação, a prestação de serviço que o nosso sindicato tem para as empresas associadas. Isso é importante ser dito, que foi assim que a gente conseguiu novas empresas, novos associados. Hoje nós temos uma executiva que ela acompanha semanalmente todos os processos das empresas associadas, junto à CAERN, junto à COSERN, junto à Prefeitura, junto à Secretaria de Tributação. Então, é uma prestação de serviço que a gente quer expandir, de forma que a gente tenha mais associados e possamos ter mais pujança, né? Quanto mais empresa associada, mais vez, mais voz nós teremos junto à sociedade, junto aos órgãos e regulamenta a nossa Constituição Civil. Vamos de informação? Vamos falar de Câmara de Mossoró? Pois é, o vereador Alex do Frango confirmou em entrevista hoje, ao meio-dia TCM, uma articulação para a eleição de Genilson Alves para a presidência da Câmara de Mossoró. Acompanhe. O nome de Alex era um nome que saía automático, mas
eu tinha também um nome que, com muita habilidade, não só com habilidade, mas também com o comprometimento que ele tem, que é o vereador Genilson Alves. E eu tinha dito que tinha esse desejo para que a gente pudesse estar unido. E o meu voto hoje, eu voto em Genilson, né? Porque a gente chegamos a esse entendimento, é o momento dele, é um cara que representa muito bem a nossa gestão, foi uma pessoa que foi muito correto em todos os extremos em relação ao grupo político, que hoje não é um mandato, a gente tem um mandato hoje de um grupo. Alex hoje participa de um grupo, coisa que eu sonhei tanto, lutei tanto, né? Eu digo muito isso lá atrás, quando eu e Genilson Alves, nós éramos vereadores de situação. E aí, quando nós fomos eleitos, em 2016, nós decidimos ser oposição. E você sabe que não é fácil o vereador vir de situação e ser oposição a vereadores de periferia. Esse é o pior. Vereador de periferia que tem um assistencialismo pesado com as pessoas que mais precisam em volta de nós todos, né? Todos esperando por alguma coisa. Mas mesmo assim nós decidimos porque nós entendíamos que aquele momento não era e precisava de mudança. E nós fomos oposição. Então não foi uma decisão fácil. O PSD está fechado com o Genilson? Tá, o PSD está fechado. Está fechado. Tá, os cinco nomes que fecharam. E obviamente o vereador Genilson também, a gente já tem notícias que ele já costurou outros apoios. Já. Né? Então essa eleição de Genilson está bem adiantada. Está bem adiantada. E naquela época, a gente disse até muito tarde conversando sobre isso. A gente, quando foi oposição naquela época, para tomar essa decisão, e hoje é que aí eu vou voltar para o grupo político. Sim. Porque nós sonhávamos com isso. Então hoje nós temos um grupo político, né? E naquela ocasião, voltamos todos. Votou Petras, votou Alex, votou Genilson, Raer, que já estava, e Osaniel. Os 5 que foram oposição. Olha só. Entendeu? Coisa então, do destino. Se juntamos tudo, né? Em prol agora dentro de uma irmandade, dentro de um papel para fazer um trabalho por Mossoró. E Genilson, não só o PSD, mas também os vereadores, também da bancada, do partido do qual ele participa também, está em volta, em apoio ao vereador Genilson. Então está tudo encaminhado para que realmente, né? A gente sabe o que é presidência de Câmara, mas diante das pessoas que praticamente declararam, ele será aclamado por toda a base do prefeito. Ele sem divergência. Até mesmo da oposição, né? Teve lá o menino, tava lá o rapaz, menino muito bom, o Cabo Davis, também disse que não tinha dificuldade de votar em Genilson. Tá aí, então, aquela discussão toda que havia, na verdade que vai continuar, né, esse debate com relação à eleição da presidência da Câmara de Mossoró, vai seguir até o dia 1º de janeiro, porque depois da posse tem a eleição para a presidência do primeiro biênio. E o Genilson já deu várias manifestações aqui desse alinhamento com o prefeito Alisson, que é isso que o chefe do Executivo quer ter lá na Câmara, né? Porque precisa da Câmara para poder emplacar várias pautas, demandas que acha interessante. Então, da mesma forma que a Câmara precisa da Prefeitura para o encaminhamento de pautas importantes, a Prefeitura também precisa da Câmara. Então, ao que parece, está tudo sendo conduzido aí para, de fato, a eleição do Genilson Alves. Será que vai haver mudança neste quadro? A gente vai acompanhar aqui no cenário político. Mas pelo que você já ouviu aí do Alex do Frango, né? Então a coisa tende a seguir desta forma. A gente vai, obviamente, acompanhando passo a passo, esclarecendo você aqui que assiste o cenário político todas as noites. Por falar em nossos telespectadores, um abraço aqui para o José Santos, sempre aqui conosco, também o Genilson, lá no bairro Belo Horizonte, e o Gerson Nóbrega, perguntando aqui sobre ICMS, deseja sucesso aqui ao Pedro Escócia. Quem manda mensagem também é o Luiz Ares. Obrigado, Luiz Ares. Ele está cobrando aqui a população para fazer uma limpeza, está cobrando aqui a prefeitura para fazer uma limpeza na Lagoa do Aspetro, pois não há limpeza e com chuvas vai transbordar, vai invadir casas, quem mora próximo ali. A competência da prefeitura, está dizendo o Luiz Ares. Obrigado, Luiz Ares, pela participação. Quem deixa a mensagem aqui também para a gente é o Leonardo Simão. Obrigado, meu amigo. Ele diz aqui,
já assistindo o melhor programa de política. Valeu, obrigado. E manda aqui um abraço para o amigo Pedro, que é o nosso entrevistado de hoje, o Pedro Escócia, presidente do Sinduscom. Quem também acaba de mandar uma mensagem aqui, eu já faço a leitura, é o Manuel Nascimento, do bairro Bela Vista. Deixa eu ver aqui, interagindo conosco, ele pergunta se após a locação de todos os comerciantes, né, na verdade a mudança ali para o centro comercial, não é isso? Haverá fiscalização para que não inicie novamente a aglomeração de novos ambulantes nas calçadas. Pelo menos é isso que deve acontecer, viu? Senão não faz sentido construir um centro comercial para tirar de um lado e depois ser ocupado novamente. Pelo que eu entendi, vai ter sim fiscalização, até porque teve uma fala aqui do Pedro Fernandes, secretário de Desenvolvimento Econômico, que quando concluir ali, né, o centro comercial vai haver essa retirada, né, dos que hoje estão por ali, e com a fiscalização, né, para poder ficar ali a passagem livre. Bem, Pedro Escócia, presidente do Sinduscom, é nosso entrevistado de hoje. Pedro, como é que você tem avaliado, né, aqui a economia de Mossoró baseada na indústria da construção civil? Como é que você tem visto? Tem melhorado? Porque a gente viu um momento muito ruim aqui em Mossoró há um tempo atrás. Melhorou? Tem novos empreendimentos? Está num cenário diferente? Com certeza. Nós vivemos dias de glórias, né? A construção civil, de 3 anos para cá, ela recebeu muita demanda na parte pública. Foi injetado muito dinheiro, né, por meio de um empréstimo que a Prefeitura obteve junto à Caixa Econômica Federal, e ela injetou 300 milhões de reais na nossa economia da indústria da construção civil. Diversas obras públicas aconteceram, né, seja de edificação, de pavimentação, de drenagem, enfim. Foi muita injeção da parte da cidade, da parte pública. Os empreendimentos, consequentemente, reagiram também, né? De 2 anos para cá, percebemos a quantidade de novos empreendimentos sendo lançados. São muitos empreendimentos que as empresas tinham uma expectativa não enxergava tanta expectativa com a retomada da incorporação. E isso aconteceu com uma velocidade, né? Hoje, diversos lançamentos acontecendo na cidade de Mossoró. E o futuro promete, né? Promete com a chegada das empresas prestadoras de serviço, né? Do petróleo e gás, a parte de energias renováveis, né? São muitas demandas, né? Hoje falta habitação, hoje falta casa. Hoje, quem tem casa, ele não consegue ficar sem vender sua casa, né? Precisamos ter produtos prontos, né? O déficit habitacional ainda é muito alto. Então, a gente enxerga com muita oportunidade em nossa cidade e região, principalmente. Então, esse futuro é promissor. Esse futuro para a construção civil é promissor aqui em Mossoró. Com certeza. Hoje a nossa discussão não é atrás de obra, não é atrás de terreno para lançar prédios. Nossa discussão é a falta da mão de obra para construir esses empreendimentos. Hoje é o que mais a gente discute. Todas as nossas assembleias, nós temos pautas objetivas e pautas a serem debatidas, mas termina as pautas acordadas e entramos na falta da mão de obra, né? Hoje é um grande problema, mas não é só a nossa região que vive isso. Nós tivemos em Brasília, mais ou menos 25 dias atrás, representando o nosso sindicato por meio da Federação das Indústrias, e o tema principal foi o apagão da mão de obra que assola o nosso país por completo. Falta qualificação ou interesse, Pedro? Olha, eu digo que falta os dois, né? Mas o interesse, ele tem sido preponderante para essa falta dessa mão de obra. Interesse das pessoas em entrarem nesse ramo, né? Exatamente, né? Nós temos um
Nós entendemos que os programas sociais do governo, eles são importantes, são saudáveis, mas a forma como acontece hoje, né, é que é uma concorrência desleal para quem quer empreender, porque você concorre com o governo, né, com os Bolsas Família, né, a parte de assistência que o governo dá é importante, mas é uma concorrência que nós temos hoje. Muitos deles não querem trabalhar, porque se a gente contrata, nós precisamos assinar carteira, né? Nós assinamos carteira, as empresas, principalmente as empresas associadas, nós dizemos sempre, olha, temos que trabalhar da forma correta. Para ser associado, não pode andar fora da linha. E se assina a carteira, ele perde a bolsa. Então, muitas vezes, preferem ficar em casa, recebendo a sua assistência, fazendo um bico, se sujeitando a trabalhar, se arriscando, principalmente, a trabalhar sem a segurança, né, da carteira assinada, e nós ficamos sofrendo sem essa mão de obra. Tem um evento que vocês estão preparando, é o evento, uma feira da construção civil, é isso mesmo? Quando é que deve acontecer? Exatamente, esse foi um projeto nosso, né? A gente lançou esse projeto esse ano, a feira já está com data marcada, será em março, dia 25, 26 e 27 de março, será a primeira feira da construção civil das empresas associadas. É um projeto um pouco diferente, onde a gente quis que funcionasse com as empresas associadas, para que a gente, além de fazer negócios entre a gente, que a gente pudesse dar oportunidade àquelas empresas associadas para expor seus produtos à população de Mossoró. Só repetindo, vai acontecer em março, já está tudo caminhando para essa programação acontecer. Onde é que deve ser realizado? Vai ser na Estação das Artes, né? Nós já estamos com o Bloco na Rua, já estamos comercializando os estandes para as empresas associadas, né, que são a particularidade, só as empresas associadas, né? Então, aquelas empresas que não são associadas, eu já faço o convite. Se você quer expor seus produtos, venha fazer parte do Sinduscom para que você possa participar da feira. Mais Conquista Sim e Construcind, é novidade também? Sim. Nós criamos o Projeto Prospera, e um dos pontos do Projeto Prospera, além da feira, além do aumento da abrangência, de todos, a prestação de serviços, de todos que foram faladas, é de firmarmos parceria com as empresas de material de construção, de forma que as empresas associadas elas possam ter benefícios, seja em pagamento, seja em desconto, para as empresas associadas com as lojas de material de construção da nossa cidade. Vem mais 3 anos aí para a gente finalizar a nossa conversa, tem mais 1 minuto. Qual deve ser a meta agora para este segundo mandato à frente do Sinduscom, Pedro? Olha, a meta permanece de ter o grupo unido, ter nossos pares imbuídos num único propósito, de defender os interesses, porque eu digo sempre que o interesse de uma empresa é o interesse de todos. Então, que a gente possa divulgar cada vez mais o trabalho do Sinduscom por meio dessas empresas e que a gente consiga aumentar a nossa base para que a gente possa ter mais representatividade. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso cenário político. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Pedro Escócia, presidente do Sinduscom. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Lembrando que a reprise desta edição vai ao ar logo mais às 10h40 da noite, mas o conteúdo completo em instantes no nosso YouTube. Para mais informações, você acessa lá o nosso tcmnoticia.com.br. Uma ótima noite. Até amanhã. Um abraço.